Boa tarde, pessoal. Patrick Luiz gravando para o portal Eu Avisei para o Mundo que Somos. E enfim chegamos ao final da novela política Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro, que eu já tinha gravado falando que não teria coragem para mandar o ministro embora, aproveitou de um deslize do ministro, de uma fala que ele teve infeliz, que na verdade ele só disse a verdade, e mandou o ministro embora. Aproveitou disso, por covarde como ele é, e mandou o ministro embora. Porque o ministro declarou que estava tendo uma dubiedade de declarações, que ele falava uma coisa e a presidência falava outra. Algumas pessoas acabaram falando que não foi bacana a fala do ministro, porque estava jogando mais lenha na fogueira, uma vez que eles já tinham conseguido apagar, e o Bolsonaro aproveitou essa bola levantada e puf, mandou o ministro embora. Só que o que o Bolsonaro não entendeu ainda é que ele assinou a sua carta de despedida do Planalto. E eu vou explicar o porquê. Antes disso, dá um like aqui, se inscreve, e no final do vídeo, quem não gostou, comenta aqui o porquê, ou quem gostou, comenta também. Bolsonaro ainda não entendeu, ou se entendeu, fez de burro, que é uma especialidade dele, se fazer de burro, porque ele é burro, porque todo mau caráter costuma ser burro, normalmente todo mau caráter é burro. Bolsonaro fez o seguinte, Bolsonaro ainda não entendeu o momento em que estamos vivendo e muita gente também não sacou isso. O panorama político que nós estamos vivendo agora é mais ou menos parecido com o panorama político de 2016, quando Dilma foi impedida da presidência. Para quem não entendeu o que eu estou falando, é o seguinte: naquela época, Dilma tinha na sua linha sucessória de presidência todos do PMDB. O vice-presidente era do PMDB, o presidente do Senado era do PMDB e o presidente da Câmara dos Deputados era do PMDB. Ou seja, existia todo um cenário pró-impeachment para o PMDB tomar de assalto o poder, e foi o que aconteceu. Hoje, a única diferença que existe é que o vice-presidente do Brasil não é do DEM. Porém, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados é do DEM. Com o agravante de que o cara que estava com todo o protagonismo político, com todo o holofote público em cima dele, era o Luiz Henrique Mandetta, que também é do DEM. E ele estava com todo o protagonismo político em cima dele, por lógico, obviamente, pela sua atuação, por ser o ministro da Saúde. Bolsonaro, na sua ignorância, não suportou esse protagonismo político, começou a entender o perigo que aquilo ali representava, porque Bolsonaro, essa novela entre Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta nada mais é do que uma briga política por 2022. O Luiz Henrique Mandetta estava sendo elevado a um status de herói brasileiro, até por gente da esquerda, e de herói ele não tem nada. Ele estava fazendo, na minha opinião, uma administração da questão da saúde do país muito abaixo do que deveria ser feito. Isso eu explico num vídeo que vai aparecer aqui na tela, vocês olham e clicam, eu explico o porquê disso. E Bolsonaro não gostou de ver todo esse pessoal do DEM, de ver toda essa linha de políticos do DEM com todo esse protagonismo político, e conseguiu arrumar uma brecha para mandar ele embora e tirar o DEM do destaque político da luta contra a pandemia, para ver se ele retorna como o salvador, o herói do povo brasileiro, que vai salvar o povo contra a pandemia do novo coronavírus. Por esse panorama político que está igual ao de 2016, Bolsonaro corre um risco muito grande de sofrer um processo de impeachment, uma vez que basta o Rodrigo Maia aceitar um dos pedidos que está na mesa dele e dar início ao processo de impeachment. Só que, se o novo ministro de Bolsonaro fizer um bom trabalho e continuar combatendo o avanço do Covid-19, se o DEM entra com esse processo de impeachment e atrapalha o trabalho desse novo ministro, o Bolsonaro sai como vítima nessa história e o DEM sai como grande vilão dessa história. Se o novo ministro do Bolsonaro não fizer um bom trabalho e essa curva epidêmica piorar,
Provavelmente o DEM vai ter a desculpa de sair vítima dessa história também, como já está saindo na verdade agora, porque até então o Mandetta estava sendo visto como um herói, que foi deposto pelo grande vilão Bolsonaro. Mandetta não é herói, Bolsonaro é um imbecil, não consegue nem ser vilão, ele é um burro. E aí, caso o novo ministro não consiga fazer um bom trabalho, o DEM tem respaldo público para aceitar um pedido de impeachment e iniciar um processo de impeachment do Bolsonaro. O que acontece nisso aí? Isso fica ruim para todo mundo. Um processo de impeachment à altura dessa do campeonato, um processo de impeachment leva muito tempo, traria um grande caos político, uma grande instabilidade política, da gente não saber o que Bolsonaro vai, de como Bolsonaro iria agir diante disso, né? Se ele na presidência já está fazendo esse monte de cagada que ele está fazendo, imagina sofrendo um processo de impeachment. Então temos o futuro incerto, mas temos cenários possíveis que podem ser desenhados à medida do que for acontecendo. O certo é, Bolsonaro está na sinuca de bico, enxergou a sinuca de bico que ele está num processo muito parecido com o de 2016 de Dilma, onde uma linha sucessória se desenha debaixo dos pés dele, quase toda do DEM, né, com a diferença com a qual eu já expliquei aqui, e que por ter essa linha sucessória abaixo dele, ela pode derrubar ele sim. Enxergando esse perigo e vendo o protagonismo político com o qual o DEM tem se destacado no combate ao coronavírus, ele tinha que arrumar um jeito de tirar o Mandetta do Ministério da Saúde para que não deixasse que esse status de herói dele continuasse até o final do combate dessa pandemia, né? Isso tudo não passa de uma novela de briga política por 2022. E Bolsonaro resolveu dar sua maior cartada, tirar um ministro santo, herói, que o povo estava beatificando, né, como um grande salvador da pátria, para que ele volte ao protagonismo político e ele sim seja o grande salvador da pátria. Então todo esse fato, toda essa novela nada mais é do que tudo por briga por política, por protagonismo político. Enquanto isso o coronavírus continua avançando, tudo continua acontecendo, gente continua morrendo e o Bolsonaro preocupado somente com as eleições de 2022. Parabéns para o Bolsonaro, parabéns para o DEM, né? O ministro que ficou suportando isso até agora, a explicação era simples. Esse coronavírus veio muito a calhar para os democratas e Bolsonaro não gostou nada disso, de se ver em segundo plano no combate a uma pandemia tão séria. Ele tentou ainda tomar o protagonismo político, falando que essa crise era uma bobagem, que essa era uma gripezinha e tal e tudo. Quando ele viu que a coisa não é o que ele estava pensando, ele achou que seria fácil, porque, igual eu falando, ele não é louco, Bolsonaro é só um mau caráter, muito mal intencionado. Ele não está pensando na saúde do povo brasileiro, ele apenas está pensando em 2022, quando ele viu que todos os outros países, inclusive o amado mestre Trump, se calou diante dessa pandemia e parou de falar bobagem também, ele viu que o tiro dele tinha saído pela culatra. O que restava para ele então? Como ele não estava conseguindo tomar o protagonismo político antagonizando o ministro da Saúde, ele resolve demitir o ministro da Saúde. Tirando agora o ministro Mandetta, ele coloca uma pessoa ligada ao lado corporativo da saúde, que vai ter um pensamento mais alinhado ao dele, que vai satisfazer melhor os liberais, a elite que toma conta desse país e que botou Bolsonaro na presidência, que provavelmente estava fazendo uma pressão enorme em cima dele. Bolsonaro agora, com isso, ele alivia essa pressão, coloca um ministro que não é ligado a partido nenhum, e sim a instituições corporativas da saúde, que provavelmente vai ter mais abertura às ideias da elite que comanda Bolsonaro dentro do poder. E não deixa que o combate ao coronavírus vire um palanque político para outro partido, e sim para ele. Quem gostou do vídeo, dá um like, curte, se inscreve e compartilha. Obrigado.